Imagine estar no meio de uma guerra, cercado de lama, ratos e soldados feridos. A Primeira Guerra Mundial foi uma época de inovações militares, mas também de histórias que desafiaram o entendimento. Não era apenas uma luta física, o terror psicológico, as lendas sobrenaturais e os experimentos sombrios marcaram profundamente cada soldado. Neste vídeo, vamos explorar o lado mais perturbador da guerra, as curiosidades obscuras e os segredos esquecidos desse conflito histórico. Prepare-se para descobrir detalhes que não aparecem nos livros de história. A Trégua de Natal de 1914. Imagine o cenário. O Natal de 1914 no meio da guerra. Soldados britânicos e alemães, que trocaram tiros o ano todo, decidem fazer uma trégua informal. Nas trincheiras, surge um momento de paz onde ambos os lados se juntam para cantar, trocar presentes improvisados e até jogar futebol. Mas, ao final, essa trégua informal se encerrou e muitos dos soldados voltaram a lutar, sabendo que poderiam ter que matar aqueles mesmos homens com quem comemorou momentos antes. Esse momento de humanidade em meio à brutalidade da guerra nos lembra do peso psicológico que os soldados carregavam, pois a guerra era muito mais do que armas e batalhas. Era uma luta constante contra o próprio psicológico. O uso de gás tóxico como arma. A Primeira Guerra Mundial marcou o início do uso de armas químicas em larga escala. Em 1915, o exército alemão lançou gás de cloro contra as tropas aliadas em Ypres, na Bélgica, iniciando uma era de armas químicas mortais. Esse gás causava queimaduras nos pulmões, asfixia e danos internos graves. Soldados improvisaram soluções para se proteger, como máscaras feitas de urina e panos, na tentativa de neutralizar os efeitos. Essa guerra química tornou-se um dos capítulos mais aterrorizantes do conflito, deixando cicatrizes físicas e emocionais em quem sobrevivia e uma marca sombria na história das guerras modernas. Animais como soldados e mensageiros. A guerra não era travada apenas por humanos. Pombos-correio, cães e até cavalos tiveram papéis essenciais. Pombos eram responsáveis por entregar mensagens em áreas onde a comunicação era difícil. Já os cães eram usados para localizar soldados feridos e levar suprimentos. Em situações críticas, esses animais eram treinados para lidar com ruídos e estresse intenso. A perda de animais no conflito foi massiva, e muitos desses heróis anônimos pereceram no campo de batalha, sendo verdadeiros companheiros para os soldados que enfrentaram o terror das trincheiras. A psicose de guerra, shell shock. O termo shell shock foi criado durante a Primeira Guerra Mundial para descrever o trauma profundo dos soldados devido às condições brutais do campo de batalha. Esses soldados apresentavam sintomas como tremores, insônia, alucinações e episódios de pânico. Muitos foram injustamente acusados de covardia ou deserção. Hoje, sabemos que esses sintomas são compatíveis com o transtorno de estresse pós-traumático, mas, na época, os tratamentos eram rudes e em alguns casos até cruéis, envolvendo eletrochoques e isolamento. Esse trauma psicológico revelou o impacto devastador da guerra sobre a mente humana, um efeito que muitos carregariam para o resto de suas vidas. O temido Barão Vermelho. Na Primeira Guerra, os céus também foram campo de batalha, e um dos nomes mais temidos era o do Barão Vermelho, Manfred von Richthofen. Esse piloto alemão, famoso por seu avião vermelho, acumulou um número impressionante de abates. A mística em torno do Barão Vermelho é além de suas habilidades de combate, pois ele parecia invencível, desafiando a morte inúmeras vezes. Seu legado investiu tanto medo quanto admiração, e até hoje ele é lembrado como um dos maiores pilotos da história militar. O horror das trincheiras. A vida nas trincheiras era uma das realidades mais sombrias da guerra. Os soldados viviam rodeados de lama, ratos, piolhos e doenças.
O pé de trincheira era uma infecção comum, causada pela exposição constante à umidade e ao frio, levando até a amputações. O cheiro das trincheiras foi descrito como insuportável, uma mistura de fezes e pólvora. Muitos soldados se relacionavam em uma terra de ninguém, onde a morte parecia ser a única certeza. As trincheiras simbolizam o desespero e o sofrimento da guerra, onde o corpo e a mente eram postos à prova de formas inimagináveis. Os Anjos de Mons. Durante a Batalha de Mons, em 1914, surgiram relatos de que soldados britânicos viram figuras angelicais no campo de batalha. Chamados de Anjos de Mons, essas aparições eram vistas como proteções pelas tropas britânicas de um ataque mortal dos alemães. Embora muitos considerem isso apenas uma lenda ou ilusão coletiva causada pelo estresse, a história se propagou rapidamente de que forças sobrenaturais poderiam intervir nos momentos mais sombrios. Esse conto se tornou uma das mais famosas histórias sobrenaturais da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito militar, mas um evento repleto de momentos sombrios e curiosidades assustadoras. Essas histórias revelam um lado oculto da guerra que vai além das batalhas e estratégias, expondo o sofrimento humano, a resiliência e até o inexplicável. Cada detalhe nos lembra do preço que a humanidade paga em tempos de conflito. Deixe nos comentários quais essas curiosidades mais te impressionou e inscreva-se no canal para mais histórias obscuras da humanidade.